Boa tarde, pessoal. Começando mais um webinar aqui da Suporte Automação. A Suporte Automação comemora esse ano aí 25 anos de mercado. Nós contamos com mais ou menos 70 funcionários. Atendemos a região de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Tocantins. Nós somos distribuidores autorizados da Rockwell. Temos muito orgulho de falar que a gente já ganhou duas vezes o prêmio de melhor empresa para se trabalhar no Centro-Oeste e somos distribuidores das melhores marcas líderes de mercado de automação e elétrica. Hoje no nosso webinar aí vai contar com a presença especial da Marina. Ela é a líder de desenvolvimento de negócios na Rockwell e mais tecnicamente com o líder de serviços de campo, Antônio Brunharo. Eu passo a palavra agora para a Marina se apresentar. Boa tarde, pessoal. Eu agradeço a participação de todos, tá? Como o Henrique já adiantou, meu nome é Marina. Eu trabalho há algum tempo nessa área de automação, já trabalhei em distribuidor também, e agora eu trabalho na Rockwell, tá? Eu trabalho na área comercial, junto com todos os distribuidores do Brasil. Mas eu trabalho especificamente na área de serviços. O nosso canal de vendas para esses serviços que a gente vai falar agora, e outros também, é via o distribuidor. Então, na região de vocês, na região de suporte, não deixem de procurar suporte, e caso precisem também de qualquer contato adicional, eu me coloco à disposição para qualquer necessidade que vocês tiverem, tá? Eu vou passar a palavra para o Brunharo, que, enfim, vocês vão entender aí, tem muita apresentação e informação técnica que ele vai passar para a gente. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Antônio Brunharo. Primeiramente, aí, agradecer a oportunidade aí de toda a equipe da Suporte, né, de eu poder participar e contribuir um pouco aí para falar aí sobre os serviços de campo da Rockwell, tá? Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou líder de serviços de campo, tá? Eu estou na Rockwell aí há mais ou menos 15 anos, tá? Eu comecei, né, como engenheiro de campo, passei aí por quase todo o portfólio de produtos da Rockwell, e logo fui convidado para liderar aí a equipe de campo, tá? Hoje a estrutura conta com 2 líderes, né, eu e a Cláudia Sussu, e a gente compartilha aí todos os recursos de campo para atender as demandas aí que todos os clientes têm, tá? A ideia hoje é falar um pouquinho aí do que envolve aí os trabalhos de engenharia de campo, tá? Então, a nossa agenda aí vai constar aí de um overview dos serviços de campo, tá, pessoal? Deixa eu só ligar o meu laser point, falar um pouquinho aí de todo o portfólio aí de serviços de campo, o que cada serviço como ele é aplicado, aonde ele pode ser aplicado, tá? Compartilhar um pouquinho com vocês essas informações. O item 2 é um item extremamente importante também sobre o nosso suporte técnico, né? E a importância de ter esse primeiro contato aí quando há algum tipo de necessidade de engenharia de campo. Então, assim, é uma tarefa importante, é importante a gente conversar um pouquinho sobre isso daí também. O terceiro item é falar um pouco da disponibilidade do time, né? Eu vou mostrar para vocês aí a estrutura que nós temos, né? E como que eles ficam localizados aí ao longo de todo o território nacional. O quarto item, pessoal, é tentar reproduzir e mostrar para vocês também todo o fluxo desde a necessidade de um atendimento a campo, como é feito o primeiro contato, as pessoas que vocês devem entrar em contato, como é todo o processo de ajuda, de suporte, de solicitações
desde solicitações técnicas, como solicitações comerciais, até a última etapa, né, até o último estágio, que seria aí a liberação do engenheiro de campo para atender essa necessidade, para resolver qualquer tipo de problema que porventura possa ocorrer. O quinto item aí da nossa agenda, eu vou mostrar para vocês, né, um estudo de caso para tentar aí mostrar valor, né, no serviço de campo, né, e especificamente, né, eu vou tratar sobre um tópico que acho que é de interesse aí da grande maioria, né, no quesito onde envolve manutenções preventivas, né, e por que que o time de campo é acionado para fazer esse tipo de trabalho e qual que é o grande objetivo de você ter um tipo de serviço desses com frequência e o que que ele vai minimizar aí qualquer tipo de impacto aí para a planta de vocês, tá? E daí no final a gente vai deixar aí um intervalo aí para vocês, né, fazerem qualquer tipo de comentário, dúvidas, e é isso, tá? Então vamos lá. Basicamente, qualquer necessidade de uma planta, né, de qualquer segmento industrial, seja siderurgia, mineração, cimenteira, óleo e gás, alimentícia, automotiva, tem inúmeros equipamentos, né? Dentre esses equipamentos a gente tem aí uma boa base instalada Rockwell e que esses equipamentos porventura precisam de algum tipo de suporte, de algum tipo de auxílio. Vocês se deparam com uma máquina parada, vocês se deparam com um equipamento antigo que precisa ser atualizado. E daí, nesses tipos de serviço, pessoal, é onde entra todo o time de campo, né? O time de campo, né, é um time extremamente aí capacitado, né? Na grande maioria aí são engenheiros, né, com um nível extremamente avançado, né? E que vão até o cliente para resolver esse tipo de problema, né? A gente atua, né, desde serviços que a gente costuma chamar de serviços programados, né, onde tem uma demanda, a gente consegue fazer uma programação, né, de quando vai ser executado esse serviço, né, porque às vezes depende muito aí de parada de máquina, parada de produção, e a gente sabe o impacto que isso gera, né, quando precisa fazer esse tipo de intervenção. E também existem os serviços emergenciais, né, que, enfim, né, o equipamento está em operação, por algum motivo ele apresenta um problema, todas as empresas, né, todos os segmentos têm a sua própria equipe de manutenção, né, a equipe de manutenção atua para resolver o problema, muitas vezes são problemas simples, que é resolvido, mas às vezes precisa de um suporte, de uma ajuda especializada, né? E é nisso que o time de campo atua. De forma bem resumida, né? A gente atua desde a parte de controladores, redes de comunicação, inversores de frequência, baixa tensão, média tensão, a parte de motion, né? Controladores de movimento, software, enfim. A gente tem toda uma equipe capacitada para atender todo tipo de demanda. E o que a gente teria, né? Nós temos, né, de oferta de serviços de campo, né? O carro-chefe, né? O que o volume maior de demanda acaba sendo, né, esse último ponto aqui, que são os atendimentos pontuais, né? O famoso HH, né? O cliente tem uma necessidade, apresentou um problema, é feito um contrato e o engenheiro vai até a planta, resolve o problema e emite um relatório, né? E daí existe toda uma parte comercial onde a tratativa de valores vai ser vinculado ao homem-hora. Ok? Porém, não é só esse tipo de serviço que a gente tem a oferecer, né? Basicamente, também o time de campo, né, atua muito na parte de startup e comissionamento,
E daí a gente atua basicamente em duas vertentes, tá, pessoal? Uma é startup e comissionamento como sendo um time de apoio para os projetos de soluções da Rockwell, né? Então a Rockwell tem uma engenharia onde ela desenvolve projetos, né, na mais variada aí, tipos de aplicações, clientes, e daí acaba solicitando o apoio do time de campo para fazer parte desse startup comissionamento. Um outro exemplo que eu posso dar também para esse segmento é quando é comercializado aí CCMs, onde tem uma quantidade aí significativa de inversores, tanto de baixa tensão, média tensão, o time de campo também é chamado para fazer o startup desses tipos de equipamento. E, além disso, né, pelo fato do time ter um skill extremamente elevado, né, na grande maioria das vezes, né, onde requer aplicações um pouco mais complexas, o time de campo também é chamado para atuar em startup comissionamento. Tá? Um terceiro tipo de serviço, né, que também está sendo muito utilizado aí por inúmeros clientes, justamente para acompanhar, né, essa evolução tecnológica, principalmente com todos os pré-requisitos aí da famosa indústria 4.0, é essa parte de conversão e migração. Eu tenho certeza aí, né, que a grande parte dos participantes aqui desse webinar já se deparou ou tem instalado aí na planta de vocês algum controlador antigo, por exemplo, né, um PLC2, um PLC5, SLC500, aonde para atender aí, para modernizar a base instalada, né, para atender esses pré-requisitos da indústria 4.0, necessita de uma migração, né? Então, também, né, o time de campo atua nesses tipos de serviço. E quando a gente fala de conversão e migração, a gente não fica só restrito na parte de controladores, né? Um outro exemplo seria a migração de um FTView SE ou um SView 32 para versões mais atuais. Então, a gente atua também nessa parte de software. Famílias antigas de inversores de frequência, PowerFlex 70, 700, onde a gente faz a migração para a família 750, ou mesmo inversores de média tensão, né? Enfim, o time de campo também atua nesse segmento. Um dos serviços que eu considero também como essencial, né, e talvez é o mais importante aí nesses tipos de serviço, é quando a gente fala de manutenção preventiva, né? Tanto é que o estudo de caso que eu vou comentar com vocês é referente a isso. Enfim, é primordial, né, a gente atuar de forma antecipada, né, prever aí qualquer tipo de problema, corrigir esse problema. E qual que é o objetivo final? O objetivo final é você ter um downtime que não implique aí na produção, enfim, perdas aí, valores do seu material que você está produzindo. Então, é um item importante. O time de campo também executa aí a parte de manutenção preventiva, principalmente, né, da parte de CCMs, inversores de frequência, a parte de motion, tá? A gente atua também nesse tipo de serviço. E para a gente finalizar, né, o portfólio aí de serviços ofertados, existe a opção também de um engenheiro residente, tá? Hoje, né, no Brasil, a gente tem 2 clientes, né, que tem um recurso Rockwell 24 horas dentro do site, né? Então, assim, basicamente o engenheiro residente é um funcionário a mais com todo o skill e conhecimento para suportar equipamentos Rockwell, tá?
Então, assim, dependendo da criticidade aí, do tipo de aplicação que vocês têm, da necessidade de produção, do material que é produzido, enfim, existe a opção também de você ter um engenheiro Rockwell aí 24 horas por dia na planta de vocês, tá? Falando um pouquinho aí da equipe da engenharia de campo, tá? Hoje nós contamos com 18 engenheiros espalhados aí pelo território nacional, sendo que desses 18 engenheiros, né, como eu falei, 2 são residentes, ok? Um é residente no estado de São Paulo e o outro no estado do Pará, ok? Além disso, né, a gente tem outros 2 engenheiros no estado de Minas Gerais, um engenheiro no Maranhão e a grande maioria, né, é aqui no estado de São Paulo. Isso por questões, né, de logística, mobilização, né, a concentração dos engenheiros está no estado de São Paulo pela facilidade aí de tramitar e viajar aí para qualquer estado aí do Brasil. Um ponto que é importante destacar aqui também, tá, pessoal? Desculpe. É essa parte dos consultores, tá? O time de consultores, né, não faz parte da engenharia de campo, mas é um time que atua muito próximo da engenharia de campo. Os consultores, né, são voltados aí mais para serviços específicos de redes e a parte de safety, tá? É o que a gente chama da unidade de negócio do COI. Mas, na grande maioria das vezes, né, sempre existe aí um compartilhamento de informações, onde existem trabalhos de campo que, pela complexidade, a gente manda um consultor e vice-versa. Às vezes o consultor, né, recebe uma demanda de trabalho, de serviço, de projeto, aonde nós emprestamos também recursos para a gente atuar nesse tipo de segmento aí de redes e segurança, ok? Aqui eu vou falar sobre essa parte do suporte técnico, porque quando a gente fala em engenharia de campo, né, o primeiro passo que é feito quando há a necessidade de um engenheiro ir para campo é através do contato com o suporte técnico. Por que isso é importante? Bom, primeiro, né, o suporte técnico, né, ele é uma equipe aí de vários engenheiros, né, cada engenheiro com a sua especialidade. Esse engenheiro do suporte, né, vai fazer o primeiro combate, vai entender o problema, vai orientar, né, de possíveis passos para a resolução do problema, vai registrar todas as informações, desde histórico, qual é o tipo do produto, quando ocorreu essa falha, se tem algum evento correlacionado a essa falha, e tudo isso vai ser registrado em um único documento, que é esse documento que a gente chama de Service Ticket. Esse documento é extremamente importante, porque caso haja necessidade da ida de um profissional em campo, todas as informações já estarão contidas nesse Service Ticket. Então, assim, o engenheiro já sai preparado se houver a necessidade de alguma ferramenta específica, de algum tipo de conhecimento específico. Além disso, né, toda a parte de triagem, rastreabilidade, a gente consegue fazer através desse ticket. Então, só para retificar, né, da importância, né, de que da criação, né, desse Service Ticket. Esse ticket pode ser criado diretamente aí pelo cliente final ou, havendo algum tipo de dificuldade, né, solicitar para o especialista de serviço dos distribuidores, né, fazer essa ponte
entre cliente e ROCO para passar essas informações são extremamente importantes, tá, pessoal? Aqui é só para vocês verificarem, né? A gente consulta quase que de forma diária, né? A disponibilidade dos engenheiros, né? A agenda do time de campo é extremamente dinâmica, né? E a gente precisa sempre direcionar, né, a demanda versus o conhecimento do engenheiro. Então, a gente sempre precisa estar consultando para ver qual que é o melhor engenheiro, né, para atuar nessa necessidade do cliente. É uma agenda onde nós, Rockwell, né, temos acesso e os distribuidores também têm acesso, né, aonde ele consegue avaliar pelo skill e as disponibilidades dos profissionais baseado na localização, né? Onde se encontram esses profissionais. Ok, pessoal? E daí, em cima disso, né? A gente tem todo o nosso suporte ao cliente que faz todo esse intermédio entre necessidade, disponibilidade e envio do profissional. Nesse próximo slide, eu procurei, né, colocar de forma extremamente reduzida e simplificada, né, todo o fluxo que envolve aí a ida de um engenheiro de campo para resolver um problema para o cliente. Então, basicamente, você tem uma máquina que estava operando, por algum motivo, né, ela entrou em falha, né, o cliente vai entrar em contato com o suporte técnico, né? O suporte técnico, como eu falei, né, vai prestar todo suporte, todas as informações, vai auxiliar em todas as dúvidas e questionamentos. Mesmo assim, né, se não resolver o problema, né, precisa de um engenheiro de campo. O próprio distribuidor vai auxiliar o cliente juntamente com as informações coletadas no suporte técnico, vai verificar toda a disponibilidade do profissional, né? Quando tem disponibilidade, se é um determinado tipo de problema, qual que é o melhor profissional que a gente vai enviar, enfim, é acordado uma data, essa data é avaliada pelo nosso time de Customer Care e daí envolve uma avaliação, né? Desde a parte de documentação, todas as empresas exigem aí documentação para a entrada do profissional, então o Customer Care, juntamente com o distribuidor, vai auxiliar aí nessa parte de documentação para fazer a integração dos profissionais. Por conta aí do Covid-19, né? Muitas empresas, né, estão com políticas mais restritivas, então tudo isso é discutido com certa antecedência. Envolve as questões comerciais também, onde os clientes, né, vão receber aí um formulário com todas as informações e valores que será cobrado. Quando todas essas informações, né, forem acordadas, a gente dispara o engenheiro de campo e o engenheiro de campo vai até a planta para auxiliar o cliente a resolver o problema. Ok, pessoal? É importante destacar que o engenheiro de campo ele atua não só para resolver o problema, mas também para identificar aí, né, possíveis melhorias em todo o processo ou máquina. É lógico que o objetivo principal dele, né, principalmente quando envolve aí atendimentos emergenciais, a prioridade zero é resolver o problema. É lógico que depois do problema resolvido, produção voltou ao normal, daí o engenheiro de campo também vai poder auxiliar aí o cliente, principalmente em melhorias que ele pode fazer da máquina ou do processo, se há ou não a necessidade aí do cliente adquirir aí peças sobressalentes, se há ou não a necessidade
de ofertar algum tipo de treinamento para que a equipe de manutenção tenha o maior conhecimento da máquina ou não. Enfim, eu costumo dizer que, né, eu fui engenheiro de campo aí por mais de 10 anos, né? Eu costumo dizer que o meu trabalho, né, quando eu atuava como engenheiro de campo, ele não finaliza quando eu resolvo o problema do cliente, né? A gente costuma dizer que a gente cria aí uma certa relação de confiança, né? Porque a gente sabe da necessidade, a gente sabe de todos os impactos de uma máquina parada, o que envolve em termos de valores, e o engenheiro de campo está lá para ajudar, né? Ele vai resolver o problema, mas não só isso, né? Ele está lá também para passar um conhecimento aí, manutenção, treinamento, enfim. Se vocês tiverem, né, a oportunidade de ter um engenheiro da Rockwell na planta, sempre tentem explorar ao máximo aí o conhecimento dessa equipe, tá, pessoal? E agora, só para a gente falar um pouquinho, né, eu vou trazer um assunto um pouco mais específico, né, que quem executa esse tipo de trabalho, né, é a própria equipe de campo, né? Da importância de se realizar a manutenção preventiva, né? Hoje a gente sabe que, né, a maior dificuldade, né, vocês têm aí a base instalada, às vezes você tem aí, né, equipamentos que já estão operando aí há um bom tempo, equipamentos aí que já estão aí no limiar aí da vida útil em termos de produção, e o maior paradigma que se encontra como, né, ter capital de investimento, né, para conseguir, né, fazer com que eu consiga atualizar a minha base instalada e mantê-la pronta, né, para operar, para minimizar aí qualquer tipo de parada, e para ter aí, né, maior disponibilidade de produção. A gente costuma relacionar, né, esse trabalho de manutenção preventiva, como eu falei lá no início da nossa conversa, né? Principalmente manutenção preventiva, né, nesse caso específico, de inversores de média tensão, né? Eu chamei como um estudo de caso, porque nós temos aí vários clientes aí espalhados para o Brasil, aonde fazem parte de um programa de manutenção preventiva, né? E o que consiste esse tipo de programa? Esse programa consiste, né, em avaliações anuais dos inversores de média tensão, aonde o engenheiro de campo vai até a planta, principalmente nas paradas anuais que existem, e faz toda uma avaliação desses equipamentos de média tensão, desde inspeções visuais, medições de componentes de potência, testes a frio, testes a quente, medições de fontes, testes funcionais com equipamento, testes funcionais com carga, e daí com isso ele consegue criar, né, todo um histórico desse equipamento. E daí, ano após ano, né, pela execução desse tipo de trabalho, a gente consegue acompanhar aí, principalmente os desgastes desses componentes. Por exemplo, ele faz as medições de vários capacitores que estão dentro dos inversores de frequência. Tecnicamente falando, né, o capacitor tem um valor específico com uma certa tolerância, e daí a gente consegue acompanhar ano após ano se houve aí defasagem em relação a esses valores. Havendo esse tipo de defasagem, a gente recomenda a troca. Mas o mais importante
todo esse histórico, né, faz parte de um relatório que é entregue na conclusão desse tipo de trabalho, e a gente vai fazendo o acompanhamento desses serviços, ano após ano. E o que a gente tem de melhor em relação a esse tipo de trabalho? A gente consegue minimizar aí, né, tem relatos de vários clientes, né, eu não vou citar o nome dos clientes, mas que a gente se deparava com um cenário onde esses inversores ou passavam por manutenções preventivas que o próprio cliente executava, ou não passava por nenhum tipo de manutenção preventiva, e que, ao longo do ano, apresentava muitos problemas, desde problemas de queima de peças, baixa performance do equipamento, e que, a partir do momento que foi implementado esse programa de manutenção preventiva, foi acompanhado aí a curva de falhas, ela foi diminuindo ao longo dos anos. Então, veja, é um investimento que tem que ser avaliado, sem dúvida nenhuma, é um investimento que envolve aí desde a parte de horas do time de campo para executar esse tipo de trabalho, é um investimento que envolve aí, na grande maioria das vezes, aí, a aquisição de algumas peças que precisam ser trocadas, né? Eu costumo dizer que manutenção preventiva de inversores, seja de baixa ou de média tensão, você tem um manual, nesse manual nós seguimos as informações de manual e vai falar ano após ano o que você precisa trocar. Então, é um investimento que tem que ser avaliado, né, desde horas, desde a aquisição de rádio, porém, a médio e longo prazo, os benefícios de produtividade, eficiência, maior disponibilidade do equipamento, redução de falhas, diminuição, né, de tempo de máquina parada. Então, vejam, eu quis trazer esse exemplo, né, de tipo de serviço da Rockwell, que na minha visão é um dos serviços que mais agregam valor quando se contrata o time de campo, tá, pessoal? Atendimentos pontuais são importantes, sim, porque nós vamos resolver o problema naquele instante, mas a ideia, quando a gente fala de assistência técnica ou time de campo, é sempre trabalhar de forma preventiva. Então, por isso que é importante, né, a gente sempre levar em consideração aí quando for avaliado qualquer tipo de investimento na planta aí onde vocês trabalham, esse tipo de trabalho, ok? Bom, aqui eu vou compartilhar com vocês, né? Aqui é os contatos, né, da nossa equipe, né? Eu acredito que na grande maioria de vocês, né, vocês já devem ter esses contatos, né, a parte do nosso Customer Care, né, a parte do atendimento a campo, do suporte telefônico, o contato do meu gerente e, como eu falei para vocês, né, os dois líderes da engenharia de campo, né, eu, Antônio Brunharo, e a Cláudia Sossur. Basicamente, a gente compartilha aí os recursos, né? Existem dois líderes pela quantidade de engenheiros que tem espalhados aí, pelos skills, enfim. Mas, de qualquer forma, né, a gente sempre discute aí, tanto eu como a Cláudia, aí a melhor opção para poder, sempre no final do dia, atender da melhor forma possível os nossos clientes. A gente sabe da necessidade, a gente sabe da importância, né, de uma assistência técnica e, assim, nós estamos sempre prontos para poder atender e para poder aí prestar um serviço de excelência aí para todos. Tá ok? Eu acho que agora eu vou abrir aí para vocês, né, um intervalo para a gente conversar aí qualquer tipo de dúvidas, comentários, questionamentos. Sintam-se à vontade para a gente poder conversar, pessoal. Brunharo, já veio uma dúvida aqui no chat. Legal. Eu acho que seria bom a gente dar uma olhada, olha só.
A dúvida foi do anônimo e ele perguntou o seguinte: em quanto tempo vocês conseguem deslocar um engenheiro para o interior do Mato Grosso? Tá. Eu respondo, você responde. Talvez você. Bom, basicamente, assim, precisa primeiro, né, entender, né, porque como eu falei, né, de toda a equipe de engenheiros, né, a gente tem profissionais que são especializados em determinados tipos de equipamentos, produtos, e é lógico, né, a gente tem que atender todo o nosso território nacional. Então, 2 pontos que a gente sempre leva em consideração. A gente precisa saber, né, qual que é a necessidade, qual que é a demanda, né, e lógico, havendo disponibilidade na agenda, né, do profissional, a gente vai deslocar esse profissional o mais rápido possível para atender a necessidade. Então, assim, basicamente são duas coisas: necessidade do cliente e a nossa agenda, né? Então, a gente precisa ver se a gente tem um engenheiro com aquele skill necessário para atendimento. Casando as duas coisas, é imediato. Perfeito. Né? Eu falo por experiência própria aí, né, de bons longos anos, que eu já coloquei engenheiro na planta com um dia, às vezes até no mesmo dia, enfim, sim. Isso não costuma ser muito problema. Se coloca à disposição qualquer cliente ou qualquer pessoa que estiver participando, tiver algumas dúvidas sobre serviços ou produtos Rockwell, pode entrar em contato comigo, pode mandar um e-mail, entrar em contato com as redes sociais da Suporte. Inclusive, esse vídeo vai estar disponível no YouTube para quem chegou no meio da apresentação ou quiser compartilhar com outra pessoa. É só acessar o nosso canal no YouTube, que vai ter todas essas informações e outras informações também sobre outros treinamentos, outros produtos. Tem muito conteúdo lá que a gente está disponibilizando nessa época que a gente está passando agora. Eu queria agradecer a sua participação, a participação do Antônio Brunharo. Eu acho que ele deixou bem claro aí que nós, distribuidores e a Rockwell, oferecemos, né, no mercado para evitar esse tipo de problema de parada não programada na indústria, né? E eu acho que, igual ele ressaltou diversas vezes na apresentação, a gente tem que agir de maneira preventiva, né, não corretiva. Eu acho que é o melhor dos mundos aí. Mas em caso de parada, alguma emergência, a gente se coloca à disposição aí. Se alguém quiser fazer mais alguma colocação. Então, pessoal, acho que por hoje é só. Qualquer dúvida pode entrar em contato com o meu telefone aí, está disponível para vocês, ou com a Marina. E mais informações é só acessar as redes sociais da Suporte e acompanhar a gente lá. Obrigado a todos por ter participado desse webinar. E próximo webinar a gente encaminha um novo convite a todos aí. Muito obrigado.